Olá pessoal, aqui é a Nathalie, esse é Liberdade Natural, o nosso canal sobre saúde e espiritualidade. Vou falar sobre um assunto muito importante, talvez o mais importante deste canal, porque se trata de uma ferramenta universal e, acredito, absoluta de cura. Como vocês sabem, esse canal é dedicado à cura, é dedicado ao bem-estar, mas eu não encontrei ferramenta mais eficiente, mais prática, sem efeitos colaterais, totalmente gratuita, 100% satisfação garantida, como o jejum. Se você não teve uma boa experiência com o jejum, por favor, entre em contato, porque provavelmente você fez algo errado. E eu gostaria de desmistificar um pouco essa prática e trazê-la num contexto inteligente, porque eu acredito que é um assunto muito mistificado, é uma prática mistificada com pouco conteúdo, com pouco discernimento a respeito. E se a gente for lá atrás, Hipócrates, o pai da medicina, dizia que comer enquanto doente é alimentar a doença, e Plutarco, o famoso filósofo da antiga Grécia, também afirmava que ao invés de usar remédio, é preferível jejuar por um dia. E o nosso querido Gandhi, que jejuava por longos períodos por razões políticas, foi examinado por diversos médicos e constatado possuir a saúde de um jovem. E ele costumava dizer, inclusive, que não havia nada mais purificador e fortificante do que um jejum. Jesus passou 40 dias de jejum no deserto antes de se preparar para a sua grande missão na Terra. E, claro, além de outros personagens também, personagens bíblicos como Moisés, o próprio João Batista também jejuava. Pitágoras, o grande filósofo matemático grego, exigia que seus alunos jejuassem por 40 dias para que pudessem ser admitidos na sua escola. E o motivo é simples, gente. É porque através do jejum, esses alunos possuíam clareza mental suficiente para conseguir raciocinar, equacionar e entrever aquelas grandes ideias que estavam sendo colocadas. E Pitágoras também recomendava uma alimentação estritamente vegetariana baseada em vegetais cozidos e crus. E ele mesmo viveu longamente. Agora, Sócrates, o meu filósofo, inclusive o meu filósofo preferido, e o seu discípulo Platão, eles jejuavam para garantir eficiência mental, melhorar a disposição física para realizar as grandes obras que eles realizaram juntos, né? Aristóteles também jejuava pelo mesmo motivo. Então vê-se que grandes homens interessados no futuro da humanidade compreendiam a importância de jejuar regularmente para purificar espiritualmente. E esses foram grandes homens que deixaram um legado histórico, né, de conhecimento humano para nós, que ainda até hoje trabalhamos em cima disso, né, tanto político, social, moral, ético, e que ainda utilizamos como bússola, né, consciente e inconscientemente, está muito enraizado, né? E qualquer pessoa, por meio dessa antiga ferramenta que data mais de 500 mil anos, né, para resolver sérios problemas físicos, né, psicológicos, inclusive espirituais, consegue viver uma vida muito melhor. E essa semana, pesquisando um pouco mais sobre jejum em outras fontes, eu descobri um livro de um autor americano que escreveu mais de 100 livros, o nome dele é Upton Sinclair, e entre um deles um sobre jejum intitulado The Fasting Cure, sem tradução por português que eu saiba. E nesse livro ele conta os benefícios obtidos com essa prática depois de relatar as suas próprias doenças, doenças intestinais, dor de cabeça, gripe constante, quer dizer, imunidade baixa, né? E também a sua frustrada busca através de cura, através de especialistas, né, em spas, inclusive em países trópicos,
experimentando tipos diferentes de alimentação, inclusive vegetariana, mas sem realmente se curar. Até que um dia ele descobriu por intermédio de uma pessoa que havia utilizado o jejum para curar uma doença muito terrível, a pessoa estava de cama, e começou a pesquisar e praticar. Não só como cura, mas como também uma forma de obter produtividade, força, clareza mental e mais alegria. E isso era exatamente o que ele buscava, porque ele era um escritor e passava horas sentado fazendo trabalho mental. E por isso ele necessitava de um organismo que sustentasse esse estilo de vida. E inclusive isso muito me interessou porque eu, como pesquisadora autodidata, escrevo muito, passo muitas horas estudando, né? Não só sobre alimentação, saúde, mas também sobre espiritualidade. Eu estava sofrendo com essa fermentação, né? De quando a gente fica horas sentado fazendo trabalho cerebral, raciocinando, né? Ou até mesmo meditando. Então, eu achei interessante essa abordagem dele, como isso funcionou para ele. E ele diz que o jejum é a chave da eterna juventude, o segredo da perfeita e permanente saúde. Aí depois também ele diz que para ele é uma válvula de segurança da natureza, uma proteção automática contra doenças. Aí ele continuou jejuando por qualquer sinal ou sintomas de mal-estar, imunidade baixa, depressão, dor de cabeça, sinal de língua branca ou qualquer machucado que não sarasse rapidamente. E eu achei realmente interessante. E apesar de ter pesquisado muito sobre jejum em diversos autores, né, inclusive em Arnold Ehret, vendo um outro ponto de vista foi muito interessante para mim. Depois de tantas pesquisas, gente, realmente não há ilusão maior do que acreditar que uma pessoa precisa estar forte para jejuar. Ela pode começar imediatamente. E quanto mais fraco você estiver por causa de uma doença, mais necessidade você tem desse jejum. E se você tem dificuldade de fazer digestão do seu alimento, o que é algo comum no nosso dia a dia, nessa sociedade, de tanta oferta, de tanta comilança, você realmente precisa de um jejum. E com tantas ofertas alimentícias, né, novidades da indústria, alimentos importados, frutas fora da estação, a gente acaba consumindo tudo muito de uma vez, misturado, né, com medo inclusive de perder a novidade. Nossa, comemos muito. E sem perceber que o excesso de alimentos, por serem aditivos, eles acabam retardando a nossa produtividade, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, o nosso ser. E outro motivo para a superalimentação hoje em dia é devido ao vazio existencial que nós sentimos, né? Devido a tanta tecnologia, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que nós não temos tempo para refletir em nós mesmos, no que realmente nós queremos, e usamos o alimento muitas vezes como fuga daquilo que precisamos resolver e não resolvemos. A falta de objetivos elevados nos levam a colocar grande importância nos alimentos. Então, comer é um ato, é um ritual muito importante para nós. Mas quando recordamos da figura ilustre de Jesus e Sócrates, por exemplo, nós percebemos que esses grandes homens colocavam seus ideais de pureza no topo dos seus interesses, o que nos dá largas para a meditação dos nossos próprios ideais, o que nós queremos, o que nós precisamos. E nesse livro do Upton Sinclair, publicado inclusive em 1911, sobre o jejum, ele diz algo muito interessante sobre a dificuldade para um médico encarar a ferramenta do jejum para a cura de um paciente por ser algo muito fácil, por ser algo gratuito, e que nós não temos o direito de esperar, inclusive, a ajuda desses profissionais, e que talvez nunca iremos receber essa ajuda porque estaríamos pedindo para que eles se destruíssem economicamente falando, porque o sustento deles está justamente nas consultas
e na medicação que eles vendem para nós. Mas hoje alguns médicos mais adiantados já se rendem ao jejum intermitente, né? O que é ótimo, mas ainda não se fala do jejum propriamente dito como uma ferramenta exclusiva de cura contra as doenças crônicas, contra os males, né? E realmente deve ser muito complicado para esses profissionais que estudaram tanto tempo, trabalharam duro para chegar na posição que chegaram, para aceitar o triunfo de algo tão simples e tão eficaz quanto o jejum, que os deixariam sem lugar na sociedade, com exceção, claro, das outras modalidades da medicina. Então, meus amigos, a verdade é que raramente você irá ouvir de um médico falar positivamente, exclusivamente, sobre jejum como uma ferramenta curativa. E mesmo que ele conheça esses benefícios, ele irá defender o seu sustento. Ele tem contas a pagar, ele vai indicar aquele remédio para dor de cabeça, aquele remédio para enxaqueca, aquele remédio para o fígado. Mas, em contrapartida, ele está aí, nós estamos alimentando a indústria da doença. Parar com a indústria da doença é a missão desse canal, né? Trazendo essas informações para vocês. A gente para esse looping de efeitos colaterais intermináveis. E existe um livro fantástico do Arnold Ehret que eu recomendo fortemente, faz muito tempo aqui no canal que eu recomendo ele se chama Sistema de Cura da Dieta Sem Muco. E nessa leitura você vai ter um panorama daquilo que o nosso organismo realmente necessita para obter uma saúde incomparável ao que você tinha antes, justamente retirando certos tipos de alimento e colocando outros que o seu organismo tem maior capacidade de assimilação. E além do jejum, com o auxílio do enema para cura de doenças. E essa é a melhor forma de se curar naturalmente por conta própria. E eu mesma já me livrei de candida, parasitas, alergia, perdi 10 quilos em um jejum. Há casos de cura de câncer, de Alzheimer, tireoide, eliminação de diabetes e tudo que você pode imaginar. Há um outro escritor também norte-americano, Paul Bragg. Ele é o pai do movimento naturalista nos Estados Unidos, foi o pai do movimento naturalista nos Estados Unidos na década de 60, 70, e ele costumava nos lembrar que os animais selvagens, eles jejuam quando eles estão doentes e que recusar comida é um instinto natural de preservação. Então basta a gente olhar para a natureza para ver como os animais se comportam quando estão doentes. Eles param de comer, porque a nossa energia vital comumente, que seria utilizada na digestão e assimilação dos alimentos, ela vai ser finalmente concentrada na doença para promover a cura e a purificação do corpo. E esse é o mecanismo do jejum e como ele atua. E se não há comida dentro de você sendo processada, você terá mais energia concentrada para a cura, sem precisar fazer nada, sem precisar tomar nada, a não ser água pura ou suco verde também, né? Para quem não sabe, eu fiz um jejum de 30 dias de suco verde. Aqui no canal vocês podem dar uma pesquisada. E eu sou outra pessoa, né? Depois desse jejum. A gente não merece gastar dinheiro com remédio, com consultas, tá? E isso é liberdade. Começa agora, gente. Começa agora o teu jejum. Comece a comer menos. Comer menos é mais energia vital. E eu assino embaixo, porque esse é o meu estilo de vida. É o estilo de vida que eu vivo. Inclusive, se você tiver dúvidas que não forem esclarecidas nos vídeos anteriores, durante os vlogs sobre jejum de suco verde que eu fiz há uns meses atrás, e pouco foi esclarecido nesse, deixe as suas perguntas e eu respondo nos comentários ou respondo na forma de vídeo, porque realmente esse é um assunto dos mais importantes dentro da saúde.
Eu desejo cura para vocês, eu desejo muita paz, eu desejo muito amor, eu desejo natureza abundante, eu desejo muita água pura, eu desejo muita alcalinidade, muitas frutas, muitos vegetais, muitas ervas e muito amor em sua vida. Eu não desejo outra coisa. E é isso. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até logo.